por dentro, por fora. Ela é inteligente em todos os sentidos, uma pessoa viajada, uma pessoa que tem um gabarito muito grande. Então, assim, a gente fica muito feliz. A doutora Maia é presidente da Comissão de Hotelaria, correto, Maia? Isso, a Comissão de Hotelaria e Multipropriedade. Multipropriedade do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, no qual um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Olivar Vitali, é o presidente. Inclusive, em breve, ele estará conosco fazendo uma palestra para nós também. Então, preciso agradecer aos membros que estão se associando à Adnotare para a gente fazer uma Adnotare forte, uma Adnotare nacional de verdade, e agradecer, né, que estamos bem de saúde, que temos a possibilidade de estudar, de poder transmitir conhecimento, e agradeço a generosidade da Maia em transmitir todo o vasto conhecimento que ela tem sobre o tema multipropriedade, que ela é única no país e no mundo. Né, Maia? Quem dera, espero estar nesse caminho. Uma coisa eu tenho que compartilhar com vocês, que, aliás, é uma notícia que eu acho que não deu tempo da gente compartilhar. O Brasil entrou num recorde mundial, porque o empreendimento mais longevo do mundo agora está no Brasil. Que legal! É uma coisa que poucas pessoas souberam. Foi em novembro do ano passado. Novembro, comecinho de dezembro do ano passado, bateu o recorde. Só existia 3 no mundo que tinham chegado até a 4ª geração. Um estava nos Estados Unidos, outro na França, outro no Brasil. E o Brasil passou à frente. Portanto, hoje, por incrível que pareça, com uma lei que saiu apenas ano retrasado, o Brasil tem hoje o empreendimento mais longevo de multipropriedade do mundo. Que bacana, Maia. E, evidentemente, você que administra e você que participou desse empreendimento, né? Isso, a gente faz o jurídico e a gestão. Isso, são as duas coisas. Legal. Mark, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, isso acho que é o resultado, fruto do grande esforço, da imensurável competência da Maia de fazer e de trabalhar com multipropriedade no regime do Código Civil de 16 e depois no regime que acontecia a mesma coisa no Código Civil de 2002, perdão. E acho que tudo não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa para capitanear o processo todo da Lei 13.777, que todos esses mecanismos aí que agora regulam de uma forma, sob o meu humilde ponto de vista, um pouco melhor. Talvez tinha ainda muita coisa para fazer, né? Mas a mudança que essa lei representou, e não tenho dúvida que ela é fruto do seu ideal, da sua ideia toda, do seu esforço, mas a mudança que essa lei introduziu no nosso sistema foi uma coisa fantástica e fenomenal. Agora dá para se falar em multipropriedade de uma forma muito mais sólida. E acho que, de novo, dando as boas-vindas a quem já está conectado aqui na nossa reunião, eu quero ressaltar a importância de ter uma pessoa como a Maia falando disso, porque em alguns momentos, em muitas oportunidades, eu já discuti muito multipropriedade em contratos no âmbito do negócio mesmo, e é impressionante a capacidade que o ser humano tem de esticar a corda e querer fazer coisas que não dá. Ou seja, a lei mexeu muita coisa, a lei permite que muita coisa seja feita, mas as coisas precisam ser pensadas, precisam ser organizadas com começo, meio e fim. E é acho que é esse exatamente o grande mérito dessa nossa conversa de hoje, porque a multipropriedade ainda é alguma coisa um pouco distante para muitos de nós, e ter a oportunidade de trocar ideias e de ouvir de uma pessoa tão experiente quanto você, Maia, todas essas... o que diz respeito à multipropriedade, os mecanismos, como isso está se desenvolvendo a partir de 2008, que foi a promulgação da lei, e não tem como escapar, mas a gente já conseguiu falar aí
quase 10 minutos e não tocamos no assunto vírus, né? Mas a gente não vai ter como escapar isso, porque isso é natural e eu acho que isso está gerando acho não, eu tenho certeza que isso está gerando uma mudança muito grande é, na nossa forma de pensar, de contratar, de agir como um todo. E a gente vai poder falar contigo sobre isso também, porque acho que o grande atributo da nossa academia é a possibilidade de trocar ideias, e a gente está trocando ideias sobre direito notarial, registros públicos, e está envolvendo tudo, ou seja, a gente vai poder falar de contratos eletrônicos, as assembleias, a forma de administração e tudo mais. Então, vamos deixar o Kikunaga chegar no computador dele, e acho que sem mais delongas, te dar a palavra para você seguir. Um último aviso, eu peço a todos que usem todos os recursos do Teams, mas deixem todos os microfones no mudo. Às vezes, desligar a câmera ajuda na conexão. E se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem fazer alguma colocação, etc., podem usar o chat, levantem a mão, etc., vamos sinalizando aí que a gente vai juntando tudo. E agora que o diretor o meu companheiro, amigo, diretor técnico de conteúdo da academia, Marcos Prado, está aí também. Já que ele chegou, eu queria dizer que estávamos te aguardando também e você não podia ter chegado em melhor hora. E se quiser falar alguma coisa aí, parabenizar e cumprimentar a Maia, por favor, que a gente já dá andamento para a nossa reunião, Marcos. Eu não vou roubar tempo do evento, não, precioso, só agradecer a presença dela, parabenizar a academia por mais esse evento, e vamos lá aos debates. Maravilha, maravilha. Gente, antes de mais nada, quero agradecer o convite, dizer que sempre sou muito honrada de poder estar aqui participando, agora não de uma maneira presencial, de uma maneira virtual, mas tendo principalmente esse fórum, né, esse espaço tão especial para a gente falar sobre a multipropriedade, que foi um tema tão relegado, tão esquecido durante tantos anos, embora o negócio já existisse no Brasil de uma maneira muito próspera durante 35 anos, né, agora um pouquinho mais, está quase com 40, né, e que foi regulamentada quase 37 anos depois do que a realidade já existia. Então, hoje, a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre multipropriedade, sobre os desafios da multipropriedade. É sempre um avanço maravilhoso e uma honra muito grande para mim, porque mostra realmente que a gente acordou, né, para esse negócio tão interessante, tão múltiplo, tão inteligente, que é a multipropriedade, e juntos debatendo para que a gente possa ir evoluindo cada vez mais, né, e enfrentando os desafios que não param, né, porque a multipropriedade, a lei, como até o Marco falou, tornou o tema um pouquinho melhor, mas ela não teve o condão de debelar todos os desafios, né, que o negócio trouxe, e a gente está continuamente aprendendo, né, diariamente com os desafios que vêm a surgir. Então, eu sempre falo que a gente é experiente e, ao mesmo tempo, iniciante, né, porque a gente vai se moldando também com os novos conhecimentos que a gente vai agregando todos os dias. Bom, a gente está numa condição muito especial, né, na nossa humanidade, que é essa pandemia que mexeu com absolutamente tudo, né? Eu tenho um cliente que falou uma coisa muito interessante, que ele falou que acha que a pandemia encerrou o século XX. E ele falou, realmente o século XXI meio que começou agora, porque a gente repensou em várias outras formas de viver, de se relacionar, de trabalhar, de se conectar. Isso mesmo que a gente está fazendo agora seria impensável algum tempo atrás, existiam lives, mas não com essa profusão. Então, eu acho que a gente está aí num período com muitos desafios, mas eu adoro desafios, porque eu acho que é no desafio que a humanidade sai da zona de conforto. E aí, saindo da zona de conforto, é que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que pensar em soluções, que a gente tem que colocar o cérebro para trabalhar, e eu acho que com isso a gente evolui, não só como profissionais, mas como principalmente pessoas. Então, a multipropriedade, ela é um negócio com característica muito própria, porque a gente não fala tão somente em uma propriedade espacial, como é o conceito tradicional da propriedade, mas principalmente uma propriedade espacial também dividida no tempo, né? Ou como se dizia muitos anos atrás, o nobre colega Gustavo Tepedino se falava de uma propriedade bidimensional, né? Porque ela tinha uma dimensão espacial e uma dimensão temporal que são absolutamente conectadas. E eu vou além, viu? Eu falo uma coisa sem medo de errar. O tempo, às vezes, é tão ou mais importante do que a questão espaço.
A melhor prova disso são os intercâmbios. A pessoa não se importa tanto com o espaço que ela está gozando aquele período, mas o período, às vezes, é tão ou mais importante do que a própria base espacial que ela esteja exercendo esse direito de propriedade. Então, quando a gente está falando de um negócio no qual existe um direito de propriedade e que é vinculado à característica do tempo, a gente está falando de um negócio que pode ser altamente afetado pelo coronavírus, porque você está falando em um período de quarentena, em um período de isolamento, em um período que esses multiproprietários eles não podem usufruir das suas próprias unidades. Muita gente me pergunta, Maia, mas não é propriedade? Se é propriedade, eu não posso ingressar nessa unidade? Eu sou proprietário, assim como eu seria proprietário da minha primeira residência. Em tese, juridicamente, sim. O problema, o que acontece? A multipropriedade, ela quase muito raramente, ela tem os mesmos serviços de um condomínio normal. Quase muito raramente. Existem exemplos no Brasil, no exterior, mas quase, na maioria das vezes, ela vem acoplada de serviços de hotelaria agregados. Então, você vai ter uma área de lazer muito maior, você vai ter serviços hoteleiros, você vai ter serviços de higienização, não somente fora, mas dentro da sua residência, você vai ter serviços de manutenção preventiva ou reparativa dentro da sua unidade, você vai ter reposição dos FFEs, né, que seriam as Furniture, Fixture and Equipments, ou seja, você tem a reposição desse mobiliário, desses eletrodomésticos dentro da residência, e com toda a questão da pandemia, praticamente você inviabiliza o uso desse local. Em geral, a multipropriedade também está bastante localizada no Brasil, ainda que você não tem muita multipropriedade vivencial, né, que você acopla uma experiência com a propriedade. No Brasil ainda existe a multipropriedade muito turística, então geralmente ela está em locais turísticos que também estão muito prejudicados pela pandemia. Então você vai para um lugar turístico, mas que você não tem serviço de praia, que você não tem o restaurante, que você não tem o parque de diversão, enfim, você acaba, hoje quase todos os empreendimentos de multipropriedade estão bastante afetados, né, pela questão da pandemia. Então vamos considerar aqui, para a gente evoluir temas um pouco mais complexos, vamos considerar aqui os empreendimentos que estão efetivamente fechados, porque aí sim a gente está falando de um impacto mais severo nos multiproprietários afetados no período da pandemia. O que eu quero dizer afetados no período da pandemia? Esses multiproprietários em cujo período coincidiu com o período que a gente efetivamente usufruiu, né, está experimentando a pandemia. Então, a pessoa paga a taxa de condomínio durante todo o ano e no momento que ela vai utilizar, ela tem essa trava da pandemia, ou seja, como que fica essa pessoa? Essa pessoa ela fica prejudicada, ela não tem como passar o período dela para um outro local, ela fala, poxa, paguei a taxa de condomínio, mas efetivamente a minha posse estava afetada. Então, a gente veio trazer aqui algumas possibilidades de solução para que esses multiproprietários não fiquem tão afetados pelo fato deles não poderem efetivamente usufruir e gozar do período deles no empreendimento. E isso tudo vai depender da forma organizacional deste calendário de multipropriedade. Eu vou citar 3, existem vários calendários, mas eu vou me centrar, né, nos principais pilares, que são 3 tipos de calendários que são hoje os mais praticados no Brasil, e como que cada um deles foi mais ou menos afetado e como que alguns não têm solução e outros você ainda vê uma luz no fim do túnel para você não prejudicar esse multiproprietário. Então, vamos iniciar com aquele calendário fixo, aquele que todo mundo conhece mais, aquele que tem mais em Caldas Novas, né, que todo mundo tem a referência, tal, que é aquele calendário bem fixo, que é aquele que você tem a semaninha pré-determinada, esse calendário que você tem direitinho o período que você vai usar, a semaninha X, que começa no dia 14, vai até dia 21, depois você vai do dia 7 até o dia 14, e o calendário já está totalmente pré-fixado, ele já está totalmente engessado para os multiproprietários daquela unidade. Para esse calendário fixo, Je suis désolé, não tem muita solução. Por que não tem muita solução, Maia? Porque a pessoa que está impactada pela pandemia, você não tem como jogar essa outra pessoa em outro período, porque os outros períodos eles estão já pré-atribuídos para esses outros multiproprietários. Então, quem me conhece de outras apresentações, sabe que hoje eu dissuado muito os empreendedores
de abraçarem essa modalidade fixa. Porque, embora ela tenha sido uma modalidade americana, e efetivamente eu confesso que os primeiros empreendimentos de multipropriedade, como o próprio Pau Acatuçu, eles insistiram nessa modalidade fixa, porque era realidade nos Estados Unidos, então o modelo ele foi importado sem qualquer adaptação, ela se mostrou muito falha ao longo dos anos. Hoje, a modalidade fixa, ela é recomendada apenas em lugares cuja sazonalidade ela é muito linear. O que eu quero falar com isso? Vamos pensar em Cancún. Cancún não tem tempo ruim, não tem, é verão o tempo todo, você pode ir para o Caribe, tirando a área de tufão, né? Você tem uma sazonalidade muito parecida, ou seja, você não tem oscilações de uma alta e de uma baixa temporada. Nesses países em que efetivamente você tem uma sazonalidade muito linear, você ainda pode praticar as modalidades fixas, porque para o cara tanto faz ele em janeiro, ele em julho, ele em setembro, o importante é ele ter uma semana. Hoje, praticamente, a modalidade linear, ela ainda é muito forte nos Estados Unidos e ela ainda é muito forte no Caribe, né? Dubai, lógico, que são lugares que têm uma sazonalidade muito baixa. Mas no Brasil, eu altamente não recomendo essa modalidade, porque ela engessa muito, ela não é muito compatível com a nossa cultura latina, e é muito raro no Brasil você achar, eu acho que não existe no Brasil, um lugar de sazonalidade quase zero, quase linear. Nem mesmo no Nordeste, porque a gente sabe que tem um período de baixa temporada mais acentuado no Nordeste também. Quando o empreendimento está na modalidade fixa, que é muito comum aqui no Brasil, não tem muito o que fazer. Foi um motivo de força maior que praticamente impediu aquele proprietário de utilizar, e você não tem um remanejo, você não tem um rebolado, você não tem um jogo que você consiga colocar essa pessoa em outro lugar. Nesses empreendimentos, dica para os empreendedores, é provável que a inadimplência aumente. Tá? Por quê? Porque a pessoa pagou o ano todo, não foi, ela acaba não aderindo tanto àquele empreendimento, ela acaba, às vezes, até ficando um pouco revoltada, e ela meio que vai ter que esperar 2 anos, né, para voltar a usar 1 ano e meio. Então, esses empreendimentos têm que tomar um pouquinho mais de cuidado e observar, né, e monitorando para ver se a inadimplência não aumenta e aí, eventualmente, até se permitir, mesmo que seja por uma assembleia virtual, que é outro tema que a gente vai tratar, eventuais reduções ou retiradas totais de encargos, tá? Encargos moratórios, como juros, multa, para poder fomentar a adimplência nesses empreendimentos. Uma segunda modalidade, que é a modalidade flutuante, que é aquela modalidade roda, eu sou da época do roletrando, viu, gente? Agora é roda Jequiti, que é aquela modalidade de roleta, né? Quem já foi em cassino, quem já brincou de roleta, sabe o que eu estou falando. Então, ou seja, a modalidade flutuante, que é aquela em que efetivamente os multiproprietários, eles fazem quase como um escravo de Jó, eles têm uma degustação integral de todos os períodos. Então, eu não tenho o Réveillon, o Mark não tem o Carnaval, o Marcos não tem a Páscoa, mas nós vamos nos intercambiando e nós vamos girando para que todos possam fazer uma degustação de todos os períodos. Isso a gente chama de flutuante de tambor, tá? Ou rotativo simples, isso cada doutrina chama de uma forma, tá? Eu gosto de falar flutuante, porque você flutua, mas você sabe exatamente onde você vai pousar todo ano. E nessa modalidade flutuante é que vem o grande questionamento. A pessoa que foi afetada, tudo bem, ela foi afetada, mas o empreendimento pode fazer alguma adaptação de calendário para não prejudicar essa pessoa? É um tema um pouco mais delicado, porque, veja, essa pessoa pode estar atribuída naquele período de Páscoa, mas num outro ano ela podia estar num período de altíssima temporada que ela usufruiu, enquanto outra pessoa estava usufruindo abril, que é um feriado um pouco mais, né, um step down, né, um degrau menos. Então, ou seja, quando essa pessoa aqui vem entrar nessa posição e eu já estou num feriado melhor ali, vamos dizer, em setembro, fica um pouco injusto você fazer uma adaptação no calendário, porque as pessoas, existe um equilíbrio nessa rotação, tá? Então, quando todos nós rodamos, poxa, eu estou tendo um feriado um pouco menos procurado, porque o Marcos está tendo o feriado mais top do ano e o Kiko Nágua está tendo o segundo feriado mais top do ano. Se no ano seguinte acontece uma pandemia
e isso me prejudica, se eu mexer nesse equilíbrio, eu vou estar mexendo nessa equação. Então, eu sei que existem especialistas, existem estruturadores que falam que sim, é recomendável, é possível ter uma adaptação de calendário nos modelos flutuantes. Eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que você vai acabar mexendo na equação que todos têm que ter direito a todos os feriados. Se você mexer, você pode vir a prejudicar outros multiproprietários em detrimento daquele que ficou no período afetado pela pandemia. E, por fim, a terceira modalidade, essa não à toa, quem também conhece os meus cursos e conhece minhas palestras, sabe que eu me enamoro muito, sou muito fomentadora desse terceiro modelo, que é um modelo muito mais inteligente, que é um modelo baseado em direito de escolha. Então, o que acontece? Você não pré-atribui um período para o multiproprietário, você não faz um critério já fixo e pré-determinado de rotação. O que você faz? Você dá ao multiproprietário apenas o direito de prioridade de escolha. Quem vai escolher o período que o multiproprietário vai gozar é o próprio multiproprietário. Ele só vai ter evidentemente, um rodízio, porque não existe como fazer multipropriedade sem rodízio, do direito de escolha. Então, nesse caso, eu acho, primeiro, ele é um modelo com mais legitimidade para você poder alterar alguma coisa. Por quê? Porque eles não têm períodos fixos, eles têm apenas uma prioridade no direito de escolha. Então, o que você pode fazer nesses empreendimentos, obviamente, se existir uma previsão na convenção de adaptação de calendário em casos de força maior, que quase todas as estruturações têm, ou pelo menos é para ter, você pode fazer uma readequação matemática desses multiproprietários e dividi-los de uma maneira igualitária dentro do período que sobrar. Então, vamos dar um exemplo para facilitar. Vamos dizer que durante todo o nosso primeiro semestre, nós ficamos afetados com isolamento. Vamos dar um exemplo bem caretão para todo mundo entender. De janeiro até junho, nós ficamos absolutamente impossibilitados de usar o empreendimento em razão de uma epidemia. Nós temos, então, portanto, aquele ano, nós só temos o segundo semestre. Então, o que você faz? Para que você não tenha multiproprietários que têm uma vantagem muito grande em relação a multiproprietários que poderiam ter escolhido o período só no primeiro semestre e um ter usado 2 vezes e o outro não ter usado nada, você pode vir a equilibrar esse calendário, e aí é uma solução prática para o seu empreendimento. Você pode vir a equilibrar de maneira que apenas aquele ano, justificado por essa força maior, tendo essa previsão na estruturação, que geralmente é para ter, se a pessoa fez com um especialista, com um advogado imobiliário em multipropriedade, geralmente tem essa previsão, você pode redividir essas pessoas nesse período de 6 meses. Ou seja, você pode fazer adaptações do gênero. Ao invés de gozar 2 semanas, excepcionalmente aquele ano a pessoa vai usar uma, utilizando o mesmo critério de escolha. Você pode dividir esse período em número de dias. Então, você vai pegar 6 meses, você vai multiplicar 6 meses e convertê-los em número de dias e deixar os multiproprietários livres apenas aquele ano de maneira excepcional, para que eles possam escolher não semanas inteiras, mas que eles possam escolher dias ao invés de semanas inteiras. Então, veja, são todas adaptações que são práticas, são soluções práticas que as pessoas podem implementar nos empreendimentos delas para que não haja essa disparidade entre um multiproprietário e outro. Outra solução que a gente tem achado e que tem dado certo é o seguinte: os empreendimentos de multipropriedade que tem Golden Share, deixa eu lembrar o que é Golden Share, porque às vezes as pessoas chamam de outro nome, é cota protegida, cota preferencial. Golden Share, basicamente, é a cota de propriedade que fica no nome da incorporadora ou do administrador ou do empreendedor. Ela fica no nome da administração, ela fica, né, na titularidade não dos multiproprietários, mas de quem faz a administração desse empreendimento. Às vezes fica até no nome da incorporadora, se a incorporadora continuar sendo administradora. Essa Golden Share, dependendo de onde ela cai, ela pode eventualmente ser trocada em uma rede de intercâmbio, e isso você, como advogado, você tem que analisar com o seu cliente se matematicamente essa conta fecha para você, mas é uma dica prática que eu estou dando.
pega essa sua semana Golden Share, que ela não serve só para a semana de manutenção. A Golden Share, ela serve para uma infinidade de coisas. Ela serve para uma casa step, ela serve para uma semana de manutenção, ela pode servir para uma casa em que um condomínio efetivamente teve um problema de habitabilidade, ela pode servir como permuta, ela pode servir como casa de convidado para novas vendas. Essa Golden Share, ela não é só semana de manutenção, como o pessoal costuma facilitar, tá bom? Essa Golden Share, ela tem uma série de outras atribuições, né, de outros objetivos, tá? Até mesmo de segurar a inadimplência, né, de segurar a renúncia, por exemplo. E você pode verificar se intercambiando a sua Golden Share em uma rede de intercâmbio, se ela não vale mais do que uma semana. Então, lembrando, nas redes de intercâmbio, às vezes você troca uma semana em um empreendimento e você pega 2 semanas em um empreendimento de uma categoria menor. Quando eu falo categoria menor, às vezes não é uma categoria estrela, é uma categoria quarto. Então, eu sou um casal, não preciso de um quarto com 4 camas, eu posso ficar bem no estúdio para uma cama de casal. Ou um período que seja menos valorizado do que aquele meu período. Então, poxa, eu tinha o feriado da Páscoa. Lamentavelmente, o feriado da Páscoa ficou prejudicado na pandemia. Poxa, mas se eu trocar esse feriado da Páscoa em uma rede de intercâmbio, eu posso trocar por 3 semanas de baixa temporada sem feriado. Se a sua matemática do seu empreendimento permitir, você pode verificar se pegando a Golden Share da administradora e intercambiando essa Golden Share nas cadeias de intercâmbio, você consegue multiplicar, fazer essa semana multiplicar por mais de uma, ok? Se isso acontecer, você pode vir a abarcar mais multiproprietários dentro daquela casa. Ou seja, poxa, eu tive 1 mês e meio de pandemia. Nesse 1 mês e meio de pandemia, eu tive 6 multiproprietários prejudicados. Se essa Golden Share conseguir trocar por 3 semanas em outro lugar, veja, mais uma vez, é uma solução de exceção, essa pessoa não vai gozar a semana dela no empreendimento dela, ela vai gozar essa semana em outro empreendimento, essa Golden Share, ela já está dando uma solução para 3 desses 6 multiproprietários. Então, isso tudo são soluções práticas que, obviamente, elas não são cabíveis a todos os empreendimentos. O advogado tem que sentar, tem que estudar a estruturação jurídica desse empreendimento, tem que ver se essas soluções são aplicáveis, em tese elas têm que ser, se a estruturação for bem feita, e essas soluções nos flexíveis, elas são possíveis. Nos flutuantes é que existe uma dúvida. Eu, particularmente, sou contra adaptações em flutuantes, porque eu acho que você mexe no equilíbrio a longo prazo, e no fixo é sentar e chorar, porque realmente no fixo não tem jogo, não tem rebolado, porque se a pessoa está prejudicada aqui, eu não tenho como fazer adaptações, porque a outra semana já pertence, já pré-atribuída a um outro multiproprietário. Então, dicas de inadimplência. Quais são os empreendimentos de multipropriedade que estão mais suscetíveis a terem crises de inadimplência nesse Covid? Sem dúvida serão aqueles que o calendário é fixo. Tá? Esses realmente, porque a pessoa fica tolhida de usar e ela acaba desaderindo. E, lógico, também você tem outros fatores, né? Quais foram os mais impactados com emprego, né? Com perda do emprego dentro da casa, com a perda do poder aquisitivo. Obviamente, você vai ter elementos exógenos para entrar nessa conta, mas, em geral, calendários fixos, eles tendem a apresentar uma maior inadimplência nesses períodos. E olhando pelo lado, desculpa te interromper, mas olhando pelo lado de quem, assim, somos todos advogados presentes e acho que a gente pode estar de um lado ou de outro dessa relação contratual. A questão de ter uma possibilidade maior de inadimplemento no calendário, de inadimplência no calendário, no empreendimento idealizado ou estruturado com calendário fixo, menos importando isso, porque isso me parece ser um argumento mais econômico do que qualquer coisa, mas sob o ponto de vista jurídico, a impossibilidade de uso por conta da pandemia, pandemia declarada e etc., onde não pode ter aglomeração, isolamento social e tudo mais. Por si só, como você vê isso? Isso não seria o argumento suficiente para afastar talvez não a responsabilidade pelo pagamento,
mas os efeitos desse inadimplemento? Então, essa pergunta é muito interessante, muita gente tem feito. Eu acho que, assim, taxa de condomínio, ela é diferente de locação. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma locação comercial, que eu já tenho o propósito de estar usando aquele imóvel, explorando-o com a minha atividade. Poxa, a minha atividade não foi considerada essencial, eu não estou podendo exercer essa atividade, e isso está absolutamente relacionado com o meu contrato de locação, isso é uma situação. Outra coisa é a taxa de condomínio. Por quê? Porque taxa de condomínio, ela não dá lucro, né? Condomínios não podem ter lucro. O que elas são? Elas são rateios de despesas já existentes. Então, por exemplo, se esse condomínio ele não lançou mão das soluções que nós tivemos nessa pandemia, ou seja, ele não suspendeu o contrato de trabalho dos colaboradores, né, podendo fazer aquela suspensão e depois a pessoa volta e tem a estabilidade pelo período que ela ficou suspensa. Ou esse condomínio não lançou mão da possibilidade de redução de jornada de trabalho com, obviamente, né, a correspondente redução da jornada de trabalho, efetivamente, o que a pessoa está pagando é o que realmente está sendo gasto. Então, se eu como administrador dessa multipropriedade, eu resolvi manter a minha folha de pagamento, então, por exemplo, o administrativo continua trabalhando em casa, poxa, a menina da limpeza não está limpando, mas está fazendo uma manutenção no empreendimento, que está aproveitando que o empreendimento está vazio na pandemia. Aliás, todos os empreendimentos de multipropriedade, né, estão fazendo isso, estão aproveitando para fazer manutenções, né, tentando, obviamente, cumprir aí as normas para o não contágio, mas que estão efetivamente trabalhando. Coisas que você não pode parar, por exemplo, segurança, você não pode fechar esse empreendimento e deixar esse empreendimento a Deus dará, porque quando você voltar tem, né, ribeirinho lá morando no seu empreendimento. Então, segurança, vigilância, né, coisas básicas, por exemplo, né, como, por exemplo, você tem que fazer uma higienização pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, para que aquilo não acumule também muito pó, enfim. O que efetivamente o condomínio gastar, e quando eu falo gastar, não só relacionado à posse, mas a própria manutenção daquele empreendimento. Então, vou dar um exemplo de vigilância. O vigilante está lá, porque se não tiver ninguém e abandonar, esse empreendimento ele pode ser vandalizado, ele pode ser invadido, né? Enfim. Esse vigilante, ele continua na folha de pagamento, ele continua prestando o serviço, ainda que não seja para o multiproprietário exercer a posse, mas para manter o patrimônio para ele. Aonde você vai ter uma severa redução, e aí isso eu concordo, aonde você vai ter em lavanderia, porque você não vai ter troca de roupa de cama e banho, nas áreas comuns, então você não vai ter piscina funcionando, você não vai ter sauna, você não vai ter iluminação das áreas comuns. Isso, com certeza, tem uma redução muito sensível. Aí vai, de cada condomínio de multipropriedade, ter a inteligência para reduzir essas despesas e para entender aonde que a sua folha de pagamento ela pode ser reaproveitada ou não. Vou dar exemplo prático. Camareira é uma que você pode suspender parcialmente, né, os contratos de trabalho, você trabalha com uma equipe muito reduzida. Porém, por exemplo, você tem empreendimentos que você tem um administrativo que está mais ativo do que nunca. Eles estão em home office, estão trabalhando. Quer dizer, essa pessoa está na folha de pagamento do condomínio e ela está fazendo isso e ela está sendo mantida exatamente para dar toda a orientação. Como é que eu faço? A minha semana foi afetada pela pandemia. Então, no condomínio, eu acho que tem uma cabeça, Marque, aí a minha opinião, diferente da locatícia. A locatícia, efetivamente, eu posso falar, eu aluguei o seu negócio aqui para ser uma depiladora. Eu não estou conseguindo depilar ninguém. Aí é uma coisa diferente, porque os dois negócios estão muito intrínsecos. Agora, um condômino que tem vigilante lá defendendo o patrimônio dele, tem moça do administrativo tirando todas as dúvidas, tem serviços um pouquinho essenciais que estão sendo mantidos, tem equipe de manutenção fazendo efetivamente. Esse cara falar, eu não posso exercer a posse, eu não vou pagar ninguém, a taxa de condomínio ela é um reembolso de custeio. Então, eu acho que não caberia uma isenção total. O que eu acho que é da inteligência dos condomínios gente, lógico, renegociar, ter uma cabeça mais inteligente na renegociação. Agora, não adianta ser muito ferro e fogo, porque você não está enganando ninguém. Tentar tirar juros e multa, né, verificar efetivamente a pessoa que está com dificuldade de pagar a taxa condominial. Eu tenho muitos empreendedores que falam assim, vou colocar o cara no pau.
principal. O judiciário está atolado, o judiciário voltou agora, o prazo, enfim. Tem que ter um pouco de inteligência nessa negociação. Evitar o abuso do proprietário, que está aproveitando que é propriedade de férias para se livrar, mas também ter um pouco de inteligência do lado do empreendedor, né, do lado do administrador, para evitar uma inadimplência em massa. Maia, posso fazer a pergunta? Sim. Uma pergunta. Seguinte, nos empreendimentos de multipropriedade, existe algum tipo de receita desse condomínio para que haja um impacto menor na contribuição condominial, como, por exemplo, aluguel de antena, como aluguel de fachada, alguma coisa nesse sentido? E eu gostaria de complementar a mesma pergunta também. Talvez uma solução similar possa ser utilizada pelas administradoras dos empreendimentos, aquela que foi usada nos shopping centers, por recomendação da própria Abrace, a entidade que representa os empreendedores. Nesse caso, a recomendação foi: reduza as despesas comuns ao máximo possível. Então, diminua a equipe de segurança, a equipe de limpeza, ao máximo possível no período em que o empreendimento está fechado. Né? Com certeza. Um esforço de economia. E acho que no mesmo sentido aí da pergunta do nosso presidente. A gente está sentindo nos empreendimentos, tanto no que a gente administra quanto nos outros, uma sensibilíssima redução de taxa de condomínio. Porque, gente, praticamente a máquina desligou. Então, você está com uma equipe reduzida de vigilância, você está com uma equipe reduzidíssima de higienizadoras, você tem lá um pessoalzinho de manutenção, mas veja, todo o funcionamento daquilo. Imagina, por exemplo, empreendimento de multipropriedade que tem parque aquático. Gente, o parque aquático nossa, quem sabe o custo daquilo. No que você desliga o parque aquático, você desliga o parque de neve e tudo tal, a taxa de condomínio, ela tem sido, sinceramente, assim, sensivelmente reduzida, tá? Agora, quanto à sua sugestão, Marcos, assim, sugestões para que eles ganhem dinheiro nesse ínterim, né? Lógico, você pode oferecer um aluguel de antena, um aluguel de período, um aluguel de outdoor, porque geralmente esses empreendimentos de propriedade geralmente estão em locais muito turísticos, então, assim, tudo bem. Mas uma solução que é interessante é uma solução para fazer renda no pós-pandemia. O que eu falo, por exemplo? É o que eu falo, né? Vamos se segurar um pouquinho para depois dar uma relaxadinha depois. No pós-pandemia, por exemplo, nos empreendimentos hoteleiros, nos empreendimentos de multipropriedade, que tem pool, né, que tem pool, ou seja, eles têm propriedades no regime de pool para alocação para terceiros, né, usando Airbnb, usando Booking e tal, ou mesmo empreendimentos que trabalham com central de locação, que é aquela coisinha mais clássica, que é como se fosse uma imobiliária interna, que ele faz literalmente a locação da unidade do do Marcos, da Maia, ele não trabalha no regime de pool. O que é interessante os condôminos já irem decidindo, embora eu sei que todo mundo, né, está um pouco inseguro de como vai ser o futuro. Esse pool, como é que vai ser? Você tem que fazer promoções, você não sabe se as pessoas efetivamente vão ter capital extra para poder viajar. Então, esse pool, ele poderia reduzir as taxas condominiais para permitir, as taxas hoteleiras, para permitir uma escala maior. Então, por exemplo, aí seria interessante os condôminos já decidirem isso com a gestora hoteleira. Como vamos voltar? A gente precisa preencher mais, trazer mais renda, trazer mais receita para esse empreendimento. Então, aquela tarifa que a gente estava praticando está compatível com a realidade? Outra coisa também que as gestoras estão muito preocupadas. As gestoras estão falando o seguinte: todos os multiproprietários vão voltar a usar. Então, aquele cara que queria utilizar, ele pode, de repente, querer oferir renda. Então, ele já fala: eu não vou usar, eu vou sacrificar minhas férias esse ano, mas eu vou colocar a minha unidade no pool, porque eu estou precisando hoje mais de dinheiro do que de férias com a minha família. Lógico, isso é muito pessoal de cada um, né? Tem gente que está desesperada nessa quarentena para já sair viajando depois. Isso é interessante, por quê? Porque os pools hoteleiros nos empreendimentos de multipropriedade, eles podem começar a ter uma disponibilidade maior, porque vai ter mais multiproprietário colocando essas propriedades à disposição. Então, essa inteligência que os empreendimentos podem ter, e eu sugiro que eles já comecem a pensar isso desde agora, embora a gente não saiba o dia de amanhã, como que esse pool vai agir? Duas situações. Se você tem mais unidades sendo colocadas no pool, você concorda que é o mesmo bolo sendo dividido por todos?
Então, você pode ter um increase, né, um income um pouco menor para cada multiproprietário. Isso pode gerar uma insatisfação. Esse pool, ele vai aumentar essa tarifa para poder abarcar melhor, ou é o contrário, talvez ele baixe a tarifa para ele permitir uma escala maior e um atendimento, né, uma performance melhor. Então, isso é interessante, o condomínio, isso pode fazer via online, via reunião, via assembleia, pode fazer como quiser. Como que o pool vai poder ajudar esses empreendimentos mais para frente? Porque esses multiproprietários, eles podem estar ávidos por renda no final dessa pandemia, ou não, ou a coisa pode surpreender completamente, ninguém quer saber de renda coisa nenhuma, eu fiquei 6 meses em casa, eu quero mais é viajar e curtir a minha propriedade, e os pools ficarem sem unidades disponíveis para performar. Aí vai, né, inverter a balança contra as gestoras hoteleiras. E esse equilíbrio é que está sendo mais interessante para ser pensado agora. Como que vai ser o pós-pandemia? Então, nos empreendimentos de multipropriedade, que você tem esse equilíbrio muito tênue entre multiproprietário e gestora hoteleira, você não pode nem fazer isso e nem fazer isso daqui. Você não pode deixar a gestora ganhando e multiproprietário sendo dividido por uma miserinha e nem fazer isso daqui. Então, esse equilíbrio é que eu acho que tem que começar a ser pensado a partir de agora. Quem me conhece também de outros carnavais sabe que eu sempre falo uma coisa sem medo de errar. Nunca se fez multipropriedade clássica no Brasil, nunca. Eu acho que talvez o Canto Sul, né, seja uma multipropriedade clássica. Por quê? Porque aqui sempre se pensa primeiro no interesse do gestor hoteleiro e depois no interesse do multiproprietário. Então, no fundo, eu acho que o Brasil ele tem uma característica que é muito brasileira, que é fazer um empreendimento de multipropriedade, mas com um viés hoteleiro um pouco mais aguçado. Enquanto outros países, você tem isso aqui muito mais equilibrado, e tem outros países, por exemplo, como Estados Unidos, que não tem nem isso aqui, ó, que não tem nem isso aqui. O cara faz literalmente só o multiproprietário, pega uma excelente administradora, o cara tem aquelas casas que ele vai no supermercado americano fazer o café da manhã, ele não tem nem gestora hoteleira. Tem uma moça lá que vai uma vez por semana que é contratada com condomínio. Então, o Brasil tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Brasil tem uma tendência a privilegiar muito o gestor hoteleiro em detrimento dos multiproprietários. Parece que o multiproprietário é um cara que incomoda, quando na verdade é ele que paga a conta do gestor hoteleiro. Então, esse equilíbrio é que vai ter muita inteligência. Não adianta as gestoras hoteleiras quererem tirar o prejuízo de 6 meses sem operar nos 3 meses seguintes, porque isso pode furar o pool e aí, com mais razão, os multiproprietários podem ficar insatisfeitos. Nesse sentido, tem aqui uma pergunta no chat, o Marcos Prado. Esse período de fechamento, existiria alguma pretensão indenizatória a respeito para aquele multiproprietário que teve o horário ou o período de uso da sua propriedade impedido? E como é que o contrato, na verdade, isso sob um ponto de vista legal, e como é que o contrato poderia tratar esse tipo de situação extraordinária? Ou seja, como você vê que isso, se tem um impacto, assim, sob o ponto de vista jurídico, qual que seria o cuidado do contrato para quem está indo lá assessorar alguém para comprar uma multipropriedade? Então, vamos primeiro responder a pergunta e aí a gente chega no contrato. Eu entendo que não tem indenização, porque você está falando de uma medida de prevenção pública, né? Eu não estou fechando porque eu quero, eu estou fechando porque está existindo uma orientação de isolamento total, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, eu entendo que é óbvio que não existe nenhuma indenização, porque não está existindo um ato ilícito. Aliás, muito pelo contrário, eu tenho que seguir as orientações de saúde pública para a gente poder, se Deus quiser, sair dessa o mais rápido possível. O que aonde tem indenização, e eu acho que eu dando o exemplo contrário fica mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo. A administradora não fez as dedetizações em dia. Não fez as dedetizações em dia. Estava lá, a gente estava pagando tal, mas a empresa de manutenção não estava fazendo. O empreendimento tem uma infestação de gafanhoto. Estou dando aqui um exemplo absurdo. Pô, os gafanhotos tornaram a minha habitabilidade impossível. Aí sim você pode falar em indenização, porque o impedimento do seu uso daquela casa naquele período, ela não se realizou por uma falha do administrador, por uma inexecução do dever de manutenção que ele tinha. Então, assim, eu dei o exemplo absurdo do gafanhoto, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Uma manutenção ruim
dessa residência, que pode ter uma infiltração que impeça o cara efetivamente de estar ali. Você pode ter, por exemplo, um problema de eletrodomésticos que não estejam funcionando e que afetem essa habitabilidade dessa unidade. Você tem aí um cabedal de exemplos de unidades que possam estar impedidas de serem utilizadas por má manutenção ou por alguma deficiência da administradora no cuidado com esse patrimônio. Aí sim você pode falar em indenização, aí eu estou com você e abraço a tua causa. Mas num caso desse de força maior, não faz o menor sentido. É a mesma coisa que eu pedi uma indenização contra a companhia aérea, porque a companhia aérea teve que suspender os voos. Ela não suspendeu porque ela quis, ela suspendeu porque ela foi obrigada. Tá? No contrato, e não só no contrato, mas também na convenção, eu digo na estruturação como um todo, o que eu sempre recomendo para os advogados? Pensem em tudo. Porque a primeira residência é uma residência que você entrega, você vai ter, obviamente, né, toda a proteção, você vai ter os vícios de construção, tudo bem, mas a multipropriedade, ela é de uma multiplicidade de situações e de vivências, de experiências que você passa lá, até porque o período que a pessoa passa é muito pequenininho, então, quer dizer, se acontecer alguma coisa nesse período, toda a experiência dela, né, todo o direito dela fica prejudicado, e principalmente porque a gente não está falando, num prédio padrão, você está falando aí de 100 famílias, na multipropriedade você chega fácil a 2.000, 3.000 famílias, né? Então, é óbvio que a criatividade do advogado, ela tem que ser maior nos empreendimentos de multipropriedade. Mas o que eu altamente recomendo é que nas estruturações vocês prevejam tudo o que possa acontecer. Então, por exemplo, se existia um motivo de força maior, aconteceu um vendaval que trouxe todos os coqueiros do empreendimento total, força da natureza, pandemia hoje a gente, né, desde a gripe espanhola achava que estava longe, mas uma pandemia que possa fechar. Você pode ser fechado, por exemplo, por um ato público, você pode ser fechado por alguma situação que estava imprevista. Enfim, é lógico que você não vai esgotar todas as possibilidades, mas tente prever as possibilidades de tolimento dessa posse que não sejam responsabilidade do administrador, tá? Isso é interessante você prever na sua estruturação. Agora, em sendo uma má manutenção do administrador, aí eu concordo que você tem que ter uma indenização. Mas, lembre de uma coisa, Golden Share serve para isso. Então, por exemplo, eu entrei na minha casa, estava tudo infiltrado, não dá para ficar aqui. A administradora te deu um período alternativo ou te remanejou para uma outra unidade que estava tudo ok, aí eu já acho que o pedido indenizatório enfraquece muito. Tá? Porque não faz diferença nenhuma você estar numa unidade 212 e a unidade 213. Em geral, todo empreendimento de multipropriedade, eles são casas exatamente iguais ou da mesma metragem. Então, o que acontece? Você não tem prejuízo se você for remanejado para uma casa que esteja ok. Tá? Período é que aí vai depender. Se você aceitar com outro período, fala, não estou te dando uma semana de maio, estou te dando uma semana de setembro, você topa? Topo. A administradora deu um outro período, pagou as suas despesas, tudo certinho, não tem muito período indenizatório, porque você aceitou fazer uma transação. Exato. A questão que você colocou é interessante, porque tem aí uma natureza de fungibilidade da unidade. Ou seja, ainda que tenham esquecido de limpar aquela minha unidade, para mim pouco importa, porque eu quero ficar naquele período com vista para a piscina ou com vista para o campo. Tanto um pouco importa se é na unidade par ou ímpar, a não ser que tenha uma questão de numerologia aí, mas isso deve estar previsto em contrato no mínimo, ou no quarto ou no quinto andar. Esse ponto é muito importante. E é interessante porque talvez seja notar o que eu tenho visto, e como a gente estava falando no começo, né? Hoje a gente está com a bola mais no chão, está passando um pouco da ansiedade toda da pandemia, etc. A gente está tentando pensar as coisas de uma forma mais, até diria mais sistêmica dentro do nosso mundo jurídico. Ou seja, se a obrigação do empreendedor hoteleiro ou do empreendedor da multipropriedade era disponibilizar aquele tipo de unidade por aquele período de tempo para o meu cliente, Marcos Vinícius Kikunaga, e não o fez por conta de uma incompetência, vai responder. Por conta de uma declaração de pandemia, não vai responder, porque o caso fortuito é excludente dessa responsabilidade. O inadimplemento existe. E onde eu quero chegar?
eventualmente, eu poderia usar esse inadimplemento, ainda que sem responsabilidade por indenizar ou qualquer coisa, para usar o remédio do previsto na lei, que é o fim do contrato. Então, eu acho que tem o que eu tenho visto, vivenciado, é muitas tentativas de usar o argumento de pandemia por conta de todos os aspectos que estão envolvidos, mas para colocar fim ao contrato que a pessoa já não quer mais, entendeu? Claro. Não pode aproveitar a pandemia para já fazer uma coisa que a pessoa já queria fazer, ela só está usando um argumento. Até porque, né, gente, por exemplo, se eu compro uma propriedade em condomínio, vamos dizer que amanhã eu falei, puxa, eu não estou conseguindo dormir porque a bagunça no empreendimento é muito grande. Você está num condomínio. Você tem as assembleias gerais, que é exatamente para você poder votar, para você poder impor essas regras, para você poder impor multas, né? Enfim. Então, eu acho que, assim, a gente falar em um inadimplemento de uma administradora, né, ou de um empreendedor, de um developer, né, eu acho que a expressão em inglês é um pouco mais ampla, tem que ser uma coisa, assim, muito fora da curva. Tem que ser alguma coisa, assim, que, poxa, eu, como condômino, né, fui aviltada do meu direito de posse e de propriedade, porque até mesmo esses temas assim um pouco mais satélites, né? Pô, o barulho, a frequência, não sei o que, não sei o que lá, você é um condômino e você tem direito de voto, né? Então é lógico que a administradora tem que ter um pulso um pouco mais firme, porque você está lidando com um universo de 2.000, às vezes 3.000 pessoas desses empreendimentos. Mas eu acho que um pedido indenizatório, olha, eu tenho 20 anos e a minha sócia está me assistindo aí, eu acho que ela vai lembrar desse caso. Eu nunca vi um pedido indenizatório mesmo de falar, olha, eu tentei entrar na minha unidade, nada, assim, eu não consegui, não tinha uma outra substituta, não me acharam um outro período e eu fui totalmente arrancada desse meu direito de posse. E eu só vi uma pessoa, que a minha sócia está aí, vai lembrar, que se recusou a trocar a casa dela, mas porque ela tinha apenas, então, somente 35 anos de história naquela casa, e por mais que essa casa fosse idêntica a outra casa do lado, ela tinha um sentimentalismo, uma coisa, né, como você falou, esotérica, né, relacionada. Em 40 anos de multipropriedade, eu vi uma mulher que se recusou a não trocar, né? Então, interessante. Isso é muito importante. Agora, um tema que é muito legal na multipropriedade, e eu acho que agora essa pandemia, aliás, outro dia até participei de um evento, também nobremente convidada pela OAB do Rio de Janeiro, da questão da assembleia virtual. E por que eu falo da assembleia virtual? Porque a multipropriedade ela foi a primeira lei que fez menção expressa, muito antes da pandemia, a assembleias gerais virtuais ou remotas, tá? Ela teve previsão no artigo 1358, o inciso agora me fala, eu acho que é o inciso Q, da lei 13.777, que ela menciona a assembleia virtual. E deixa eu só explicar por que a assembleia virtual ela surgiu primeiro na multipropriedade, ela já é muito comum nos Estados Unidos. Por quê? Porque, gente, a gente está falando de 2.000 famílias. Então, assim, salvo se você tiver um estádio do Maracanã, seria até fisicamente impossível você ter todas essas pessoas. 2, a grande maioria desses empreendimentos é longe da cidade onde a pessoa mora, senão a pessoa não teria comprado lá. Então, ou seja, se você me faz uma assembleia presencial em novembro, poxa vida, eu estou praticamente impedida de participar dessa assembleia. Diferente da minha casa aqui, que é só eu descer para o salão de festa, eu participo se eu quiser, se eu não quiser assistir a novela da Globo, é uma decisão minha. Na multipropriedade, não, o cara não tem nem onde ficar. Imagina ele ir para Natal, ele mora em São Paulo, ele vai para Natal somente para participar de uma assembleia física, ele tem que ficar num hotel, quer dizer, não faria muito sentido. Então, as assembleias virtuais, elas já começaram a surgir nos empreendimentos de multipropriedade. Nos Estados Unidos é que nem água, né? Hoje você fala em assembleia física nos Estados Unidos, ninguém sabe o que é, né? Você já tem softwares lá extremamente avançados de votação. E no Brasil, mesmo antes da lei, isso para arrepio, né, dos legalistas, os empreendimentos de multipropriedade já estavam fazendo assembleias virtuais. O que os cartórios têm exigido, tá? Estou falando pelo menos no eixo turístico aqui, São Paulo, Rio, Minas e um pouco de Nordeste. Não sei, não conheço como seria no norte do Brasil, nem no centro-oeste, mas estou falando pelo menos aqui do eixo mais turístico. O que os cartórios exigem para a assembleia virtual nos empreendimentos de multipropriedade? 3 coisas muito definidas, então tomem cuidado se esses 3 itens foram observados no seu empreendimento.
Primeiro, o edital de convocação ele tem que ser quase infantil, mostrando como que o condômino ele entra no sistema que vai computar esses votos. Tá? Mas quando eu falo infantil, é infantil mesmo. Tem que colocar, o senhor tem que ligar o computador e colocar www. Sabe, tem que ser quase infantil, porque o condômino ele não pode alegar que ele não sabia como entrar no sistema. Tá? Segundo ponto, esses votos eles têm que ser contabilizados. E se ele for feito através de um sistema, de um software, tudo tal, isso tem que estar na nuvem durante um período de 10 anos. Eu não sei por que os cartórios exigem 10 anos e não 5, mas enfim, eles exigem o período de 10 anos. Para quê? Porque amanhã eu quero saber qual foi o voto daquele determinado tema na Assembleia de 2019, eu tenho isso arquivado tanto na nuvem quanto de uma forma física, tá bom? Esses softwares americanos, principalmente se a gente trouxer o americano, eu amei o vídeo ver, e outro dia foi quase estraçalhada lá numa live, porque eu defendi a Assembleia Virtual, pela seguinte razão. Eu vou lá na Assembleia, eu vou lá dar um tapinha nas costas lá do Mark, que mora no apartamento 41, eu não presto atenção em absolutamente nada, eu assinei a lista de presença e eu vou tomar um café para a gente contar a fofoca do prédio. Esse cara não participou dessa Assembleia, ele assinou a lista de presença, mas ele não participou dessa Assembleia. Quando a gente está falando numa Assembleia Virtual, eu estou falando em softwares bons, tá? Não sei o que estão desenvolvendo aqui no Brasil. Estou falando de softwares renomados de assembleias virtuais que a gente tem e que sabe que são confiáveis. Esse cara te rastreia tudo. Ele sabe a hora que você entrou, que teu IP entrou, a hora que você desligou. Tudo bem, você podia estar vendo a live do seu artista preferido, mas ele sabe quanto tempo você ficou conectado, ele sabe quanto tempo você levou para votar, ele sabe tudo. Ele tem um rastreamento muito mais tecnológico e muito mais preciso do que uma assembleia física, tá? Em geral, esse cara vota, esse voto ele é contabilizado, ele sai quase como ele sai como um resultado rápido. Então, a apuração é muito mais rápida, você dá uma celeridade nessa assembleia absolutamente incrível, tá? Dois temas que eu queria também chamar a atenção. O cara teve uma quebra de energia. Pô, esse cara não conseguiu votar porque acabou a luz na casa dele. Do mesmo jeito que eu tenho um problema aqui, que eu posso pegar o meu celular e tem a Keila, que é a moça que está aqui organizando o administrativo dessa reunião, você tem esse administrativo nas assembleias. É óbvio que essa assembleia ela não é regulável. Você tem uma pessoa que vai ficar responsável por isso. Qualquer problema técnico, essa pessoa pode entrar no software, confirmar que essa pessoa caiu e ela pode vir a expressar o voto dela de uma outra maneira. Procuradores, eu não posso ir, eu quero que seja um procurador meu que vá. Não tem problema. A maioria dos empreendimentos pede essa procuração na via física, tá? Com firma reconhecida ou via pública, que é muito mais difícil. E o que acontece? O gestor do sistema de assembleia online, ele cria uma senha e um login específico para esse procurador. Acabou essa assembleia, esse login e essa senha desaparecem, ou seja, você está garantindo a representatividade daquele condômino. O que a prática mostra? Para eu reduzir, eu sei que tem temas técnicos muito interessantes para quem quiser saber um pouco mais de assembleia virtual, tá? Nos softwares que a gente trabalha, mas assim, o que eu posso garantir? A representatividade aumenta absurdamente. Absurdamente. A pessoa sabe que vai ter que sair do consultório dela às 6 horas da tarde para se talvez conseguir chegar no salão de festa às 7 horas da noite. Quando essa pessoa pode participar dessa assembleia no meio virtual, a gente tem um dado, que é um dado, na verdade, norte-americano, mas que aumenta em 87% em relação ao índice presencial. Ou seja, você tem uma participação quase muito mais massiva, né, desses condôminos do que se fosse o presencial. Uma solução que a gente dá para evitar também que a própria live, né, seja um cabedal aí de pessoas, o que a gente recomenda é que nas estruturações se tenha o que a gente chama de voto cabecel. O voto cabecel, cuidado no Brasil, porque todo mundo fala que voto cabecel e golden share é a mesma coisa, ou seja, a cota da incorporadora é a cota que necessariamente vota pela casa. Sim, pode ser, embora eu tenha várias ressalvas, que eu acho até que o Kikunaga sabe, que eu acho que isso daí é por um tempo. Se for por um tempinho pequeno, eu defendo a legalidade, que é para ensinar o rapaz a atravessar a rua.
essas estruturações que fala Golden Share vota por você durante 30 anos, eu já acho que aí o direito de propriedade está sendo fortemente atacado, né? Porque, pô, não posso ser um proprietário que eu tenho um procurador que eu não posso mudar durante 30 anos. E é burrinho o cara que faz isso, porque o empreendedor que faz isso, ele acha que ele está abafando, que ele está sabendo administrar, e ele pode estar administrando de uma forma totalmente descasada do que aquela comunidade quer. Então, a comunidade quer X, se você não ouve essa comunidade, você determina Y, o que vai acontecendo? Você vai perdendo esse cara aqui, porque você não vai tomando as decisões que aquela comunidade quer. Então, o cara que faz isso é um cara que, antes de mais nada, ele está atacando a representatividade e ele está sendo burrinho no negócio, porque ele vai acabar tendo uma gestão que vai despegar do multiproprietário dele. Mas você tem a possibilidade do voto cabecel não ser a Golden Share. Vou dar um exemplo. Nós somos aqui, eu, Mark, Kikunágua, Marcos Prado e a Keila somos multiproprietários, vamos dizer, nós somos 5 multiproprietários na casa. Eu posso determinar que o Marcos será o nosso voto cabecel. O que significa isso? O Marcos é o cara que vai representar a nossa casa nas Assembleias Gerais. Ele pode ser um voto cabecel deliberativo ou ele pode ser um voto cabecel representativo. Essas divisões são pouco conhecidas no Brasil. O representativo, ele é o quê? Marcos, você vai colher o voto dessa casa, a casa votou sim num determinado tema. O Marcos vai nessa Assembleia Geral apenas para falar, casa número 1, vota sim. É só isso, esse é o voto cabecel representativo. O deliberativo, ele já tem mais poder de mando, ele é o cara que vai decidir pela gente. Então, o Marcos tem que ser o cara, eu tenho que confiar nele, porque ele vai decidir pela gente. Nas estruturações, né, jurídicas que prevejam que a casa pode ter um voto cabecel, se a casa optar, que é uma coisa muito mais inteligente, né, do que os 52 aparecerem, a gente opta por um voto cabecel. Esse voto cabecel, ele pode colher a vontade daquela casa e somente esse fariseu aparece na Assembleia. Então, aí você tem uma Assembleia virtual rápida, eficiente, muito mais inteligente, muito mais participativa, ninguém fica participando para chamar atenção, porque todo mundo, né, só tem um período ali, e a experiência tem sido imensamente bem sucedida em alguns países em que isso já é, né, mais velho que andar para frente. Então, eu recomendo, a lei de multipropriedade, ela foi incrível, porque ela foi realmente a primeira lei que previu que a convenção condominial, ela pode sim prever uma assembleia virtual. A dificuldade está que muita gente fala, como que eu faço isso na prática? E aí é que tem uma série de dicas, a gente pode depois até fazer uma live só sobre a Assembleia Virtual, que aí a gente faz uma série de problemas e faz simulações para mostrar como essa Assembleia Virtual pode acontecer. Tá? Perfeito. Eu tenho só fazer uma colocação que é um assunto interessante, porque eu tenho visto muitos empreendedores usando a multipropriedade como uma forma de fomentar o empreendimento deles, porque a multipropriedade ela pode ser instituída a qualquer tempo, não Sim. necessariamente precisa ser um prédio idealizado para esse fim. Um outro aspecto, a multipropriedade, ela me parece ser muito mais interessante, muito mais, ter um apelo comercial muito maior, e assim, mais fácil de vender e mais agradável para o usuário quando ela tem o sistema de intercâmbio. Sim. Mesmo porque, em algum momento, os meus filhos vão se irritar de ir sempre para o mesmo lugar. Ninguém mais aguenta ir para aquela casa de campo, eles querem ir para a praia, vão mudar. E nesse contexto, existe um aspecto que é o tipo da construção que não tem repercussão no registro imobiliário. Lembrando, né, a fração de tempo, ela vai ganhar uma matrícula, etc., que tem lá todos os dados daquilo lá de uma forma autônoma, sem se confundir com unidade autônoma, mas é uma fração de tempo, propriedade de tempo. Aí, quando eu vou analisar os documentos desse empreendimento que eu quero comprar, estou assessorando o meu cliente, e vejo que, pô, é bacana, tem tudo lá, eles instituíram agora, eles meio que salvaram o prédio, instituíram agora, e tem todo o serviço de intercâmbio. Você vai ter além de poder disponibilizar a sua unidade num pool de locações, você vai ter todos os benefícios do serviço de intercâmbio, vai poder ir para o Nordeste, vai poder ir para outro país, eventualmente, tudo mais. E aí me chama a atenção o seguinte, eu tenho todas as facilidades que o bom empreendedor me permite, que é a limpeza do quarto, todos os serviços, etc., do quarto, do apartamento e tudo mais.
Quando eu quero ouvir de você qual é a forma, o que você pensa com relação ao tratamento do seguinte aspecto. A Lei Geral do Turismo, 11.771 de 2008, e lá pelo artigo 23, 22, alguma coisa, ela diz que, aliás, eu estou no computador, eu podia ter aberto aqui, né? Mas tudo bem, mas depois eu corrijo. Ela diz que se caracteriza como prestação de serviço quando existe o serviço de intercâmbio. Não estou falando apenas do serviço das facilidades, etc., mas estou falando do serviço de intercâmbio. E se é prestação de serviço, eu preciso ter uma edificação apta a receber essa prestação de serviço, ou seja, uma edificação aprovada como residencial, ela não pode ter, ela precisa ser uma aprovação não residencial. Por quê? A característica da edificação é outra. Quero dizer o seguinte, aquele prédio que eu aprovei para um prédio residencial e que eu tentei salvar o empreendimento e coloquei com todo esse arcabouço de multipropriedade para vender as frações ideais de tempo, com todos os serviços, com serviço de intercâmbio, etc., em algum momento, alguém vai olhar para aquilo e vai dizer, pô, você não consegue emitir nota fiscal disso. Por quê? Porque você está numa edificação residencial. Esse tipo de irregularidade, como é que você tem visto e como é que isso tem que ser, o que você acha desse tipo de situação e que tipo de cuidado que o contrato pode dar em relação a isso para os advogados que estão olhando esse tipo de empreendimento para os seus clientes? Esses contratos de intercâmbio, eles são muito pouco conhecidos. Eu trabalho muito intimamente com as duas maiores intercambiadoras. Hoje você tem aí 5 grandes intercambiadoras, tá? Tirando as internas, né, dos grupos hoteleiros. Mas vamos colocar, no Brasil, aí você tem A e B, tá? Não posso falar o nome, mas você tem A e B, que é a Pepsi e a Coca-Cola. O que acontece é o seguinte, em geral, essa linha que você até descreveu, Marco, em geral, ela é o contrário, né? É muito difícil o empreendimento vir da natureza residencial para multipropriedade. Da onde ela vem, é quase 90% do fluxo, é da natureza hoteleira para a multipropriedade. Por quê? Porque este hoteleiro, ele, na verdade, ele comete um erro muito grande. Ele não está performando no balcão hoteleiro dele, e aí ele acha que ele descobriu o ovo de Colombo, ele fala, não, agora eu vou vender tudo em multipropriedade, vou ficar milionário, vou velejar em Miami. Essa é a cabeça de todo hoteleiro que vem procurar a gente, fala, nossa, eu tenho um hotelzinho, não está performando, mas eu descobri um lance aí chamado multipropriedade, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Aonde que esse hoteleiro se prejudica? É importante mencionar isso, porque isso é um ponto, hoje eu acho que 80% dos empreendimentos de multipropriedade, eles estão vindo de tentativas de conversões hoteleiras, então isso é super importante ressaltar. O grande problema desse cara, e é importante eu frisar isso, é o seguinte, ele está simplesmente multiplicando o problema dele. Você não está multiplicando o VGV, né? Você está multiplicando o problema dele. Veja, se você já tem um hotel que não está performando, ninguém faz a pergunta, e aí o cara é abraçado, né, pelo mundo da multipropriedade, porque todo mundo abraça ele nem percebe aonde que ele foi surrupiado, né? Mas o que esse cara tem que pensar é o seguinte, por que ele não está performando? Ele não está performando porque a localização dele não é turística, ele não está performando porque o hotel dele dentro dessa localização jurídica não está sendo legal, ele não está performando porque a concorrência está oferecendo uma coisa muito melhor, ele não está performando porque ele está com uma ocupação que é baixa, está tendo muito excesso de hotel nessa cidade e a ocupação não está sendo adequada, ele está privilegiando uma ocupação turística ao invés de uma ocupação profissional. Las Vegas tem muito esse problema, né? O que é turístico, o que são as convenções de Las Vegas, né? Você não pode juntar a convenção, o turista e a noiva, né? Aquilo tem um estudo para ser aquela mistura daquele jeito. Então, o que acontece? Todos esses questionamentos, eles passam absolutamente ao largo do cara que fica encantado com aquele VGV. E aí, o que acontece? É difícil pegar um cliente teu, que quando ele vê o número do VGV da multipropriedade, ele fala, é isso que eu quero na minha vida. Só que aí, o que acontece? Ele simplesmente multiplica o problema dele. Porque esse hoteleiro, ele não faz adaptações, ele não faz estudo de campo, ele não estuda por que ele está mal, porque se ele já estudasse, ele poderia se recuperar como hoteleiro. Se, em geral, ele está indo muito mal como hoteleiro, ele vai também ser ruim como multipropriedade. E o que é pior, o hoteleiro brasileiro, ele não quer fazer a adaptação. Então, é o exemplo clássico que eu acho que todo mundo aqui conhece. Todo mundo já viu um restaurante, uma padaria, que está lá sob nova direção?
Aí você vai falar, nossa, agora não gostava dessa padaria, eu vou nessa padaria. Aí você vê o mesmo funcionário que te tratava mal, você vê a mesma moça do caixa que demorava na tua cobrança, você vê o mesmo cara, tá sob nova direção, mas o modelo, o esqueletão é o mesmo, o cara que te atende é o mesmo. Então, o que acontece? Voltando, né, é importante eu fazer essa frisada, porque isso é crucial. Muita gente fala, eu tenho um hotel que quer virar multipropriedade. Cuidado, existem sim exemplos bem-sucedidos disso, mas você tem que ter muito know-how hoteleiro, você tem que ter muito know-how de multipropriedade para fazer essa transição ser legal, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é um capítulo que a gente pode encerrar. Quanto ao tema do intercâmbio, o que aconteceu? As intercambiadoras, a primeira intercambiadora, aliás, foi trazida no Brasil pelo meu pai. A primeira reunião de uma dessas gigantes foi feita na nossa casa, eu era até pequenininha, tal, foi meu pai que trouxe uma delas para o Brasil. O que acontece? Elas não tinham regulamentação nenhuma. E aí, o que acontece? Meio que enfiaram esse intercâmbio na Lei Geral de Turismo, porque eles trabalhavam essencialmente com hotéis. Então, o que acontece? Como a multipropriedade ela estava abaixo do radar, não tinha lei, não tinha nada, você falava multipropriedade, ninguém sabia se era para comer, ou se para passar no cabelo. O que aconteceu? As intercambiadoras, elas conseguiram entrar na onda da lei do turismo, porque elas pensaram no intercâmbio hoteleiro. Então, vou dar um exemplo. Eu sou da rede Meliá. A rede Meliá é vinculada à rede de intercâmbio B. Pô, eu posso trocar um Meliá Nova York por um Meliá Flórida, através dessa cadeia de intercâmbio. Aí eu concordo que é aplicável a lei geral de turismo. Agora, o intercâmbio na multipropriedade, veja como ele é diferente. Eu já fiz isso, eu já fiz essa experiência na minha vida. Eu tinha uma casa na Austrália, tinha uma moça que tinha uma casa no Japão. A gente foi num site na época, que nem lembro o que era Swap Lives, alguma coisa assim, e a gente simplesmente swap houses, né? A gente trocou de casa. Então, eu fui do Japão para ficar na casa dela, ela veio para Perth, na Austrália, para ficar na minha casa. Então, o que acontece? Na multipropriedade, o que acontece? Não é o condomínio que adere a esse contrato, é o próprio multiproprietário. Então, quando você está lá, eu quero comprar uma cota no empreendimento lá da Maia, tá bom? Tá bom. O empreendimento da Maia é vinculado a essa cadeia. É uma escolha do condomínio. Eu posso entender que uma cadeia A tem mais a ver com o meu público, depois a cadeia B é mais elitizada, ou vice-versa, tudo bem. Quem assina esse contrato é um multiproprietário. E esse multiproprietário, o que ele vai fazer? O que é o contrato de intercâmbio para o pessoal entender, né? Que isso é super importante. Eu disponibilizo a minha semana e eu pego uma semana no inventário que eles têm, que são de outras pessoas, né, que colocaram lá na prateleira. Então, é como se eu fosse no supermercado, eu estou deixando essa lata de óleo, que é a minha casa, eu estou pegando esse leite aqui que eu estou precisando mais. Isso é o intercâmbio. Mas não é tão simples assim, porque é óbvio que eles têm que ter uma disponibilidade muito maior de semana do que as pessoas. Como é que eles conseguem essa disponibilidade? Não é uma relação tão 1 a 1 assim. Quando o empreendimento ele vai aderir a uma cadeia, a incorporadora tem que dar muita semana dela para entrar nessa cadeia de intercâmbio. É assim que o intercâmbio funciona. Tá? O intercâmbio ele não é tão perfeito, tão 1 a 1 assim. Ele tem muito mais disponibilidade, porque são os inventários trazidos pelas incorporadoras. Então, quando a gente está falando de intercâmbio hoteleiro, aí eu concordo que quem está comprando esse intercâmbio pode ser o hotel, tá? Então, realmente, eu pego esse intercâmbio como um benefício do meu vacation, ok? Pode ser. Ou não, pode ser que o cara esteja vendendo um timeshare, e nesse timeshare, que é regulado pela Lei Geral de Turismo, e nesse timeshare eu coloque, se você quiser, um contrato que você está fechando com o cara, ele também pode fazer isso. Na multipropriedade, o condomínio não contrata nada. Quem contrata é sempre o multiproprietário. O que existe, aquela discussão é, você concorda que o multiproprietário, se sou eu que estou contratando, se eu quiser contratar A, eu também quero contratar B, ele também pode, você concorda? Porque eu falei, eu só estou disponibilizando a minha semana em uma das cadeias. Mas por uma questão de compliance entre essas duas grandes cadeias que tem no Brasil, onde um empreendimento trabalha com uma, a outra não entra. Isso está mudando nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos está tendo uma lei que vai permitir que todo empreendimento possa ter as duas, uma regra de compliance, que as duas possam trabalhar no mesmo empreendimento, tá? Então, na multipropriedade, é um negócio individual do multiproprietário, embora não seja
um negócio tão simplesinho quanto pareça. Tem muita gente que fala, até eu posso montar uma cadeia de intercâmbio porque é só trocar. Não é bem assim. Eles têm que ter um volume de estoque muito grande, que como que eles conseguem? Aderindo. Você quer aderir ao nosso empreendimento? Ou você paga R$100 mil para você aderir. O que eles fazem com esses R$100 mil? Compram um inventário, né? Eles vão comprando inventário. Ou você entra no meu empreendimento já me dando inventário. E isso é uma coisa que é super importante, gente, empreendedor saber, tá? Porque o empreendedor, quando ele fala, eu vou aderir uma cadeia de intercâmbio, ele tem que entender que ele tem que disponibilizar grande parte do ativo dele para uma rede de intercâmbio, tá? Isso é uma informação que é meio básica na multipropriedade, mas muito empreendedor não tem, tá? Agora, existe, é claro, aquelas proteções que você pode ter no contrato. Então, você pode falar o seguinte, olha, eu estou te vendendo para o Mark, eu estou vendendo essa fração aqui com uma adesão à RCI. Pô, o Mark adora a RCI. Ele só comprou aquela semana por causa da RCI. Se esse empreendimento trocar pela Interval, que é a rival da RCI, o Mark poderia dizer que ele foi prejudicado, porque ele falou, não gosto dos empreendimentos da Interval, eu gosto dos empreendimentos da RCI. Aí eu acho que pode ser discutível, embora, assim, na prática é muito difícil o cara provar isso, porque quase o inventário dos hotéis são o mesmo. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Beach Park. Pô, eu só comprei porque eu queria ir no Beach Park. Beach Park é só uma das cadeias hoteleiras que tem. Pô, o empreendimento se afiliou a essa outra carteira, tá? Você, lógico, que o teu contrato vai ser cumprido, você tem um contrato de 2, 3 ou 5 anos, é óbvio que isso daqui vai ter que ser esgotado, a intercambiadora, ela vai cumprir o seu contrato, mas o adquirente, ele pode falar, pô, eu fui para a rede de intercâmbio B e na B não tem o Beach Park. Você pode até usar isso como argumento, eventualmente, para você falar, não quero. Mas esse argumento é muito enfraquecido, gente. Ele é muito enfraquecido, porque é muito difícil esse adquirente provar que ele só comprou aquela semana porque ele queria, na verdade, estar no Beach Park. A prova disso, eu diria que é quase impossível. A gente tem gente que tenta, como você falou, Marco, sair do contrato inventando esse tipo de desculpa. Mas na prática é muito difícil, salvo se isso ficar muito bem formalizado. Olha, estou comprando com vocês porque eu quero que meus filhos vão para o Beach Park. Aí amanhã troca a cadeia de intercâmbio, como é que fica o adquirente nessa história? Mas é raro, gente, isso é muito raro. Até porque o inventário deles é quase igual, né? Então só muda a técnica de pontos, né? Alguma coisa assim. Tá? Uma coisa que eu sou contra, viu, gente? Cuidado com isso daí. Que isso daí eu vi outro dia um bambambam aí falando que rede de intercâmbio tinha que estar registrada em matrícula. Pelo amor do Pai do Santo, não pode, isso daí não. Não sei o que ele entende, que é cadeia de intercâmbio, tudo tal. O que ele tem que estar, óbvio, presente, é no contrato aquisitivo. Está falando, este empreendimento é aderido a esta cadeia. O contrato que você vai fechar com essa cadeia é um contrato seu. Você pode aderir, como você não pode aderir. Mas, pelo amor do santo, isso daí não é matéria registrada em matrícula. Meu Deus, eu vi um cara outro dia, falando uma bobagem dessa, que eu achei um fato. Ô, Maia, vamos, já que você falou em registro, sim, e aguça, né? Porque a gente está numa Academia Nacional de Direito Notarial Registral, né? claro. Falou registro, falou cartório, falou notas, Como você animou? todo mundo fica animado, né? Tá? A gente percebe que a multipropriedade, realmente, ela é um instituto que vai demandar muito estudo nosso, da academia, para a gente poder acompanhar o raciocínio, principalmente a questão dos conceitos. Já fazendo uma pergunta registral que você comentou sobre as assembleias virtuais, tudo bem? Tá. Você comentou que o cartório exige uma série de documentos, né? E aí vem a grande pergunta: qual é a base legal? Porque esses atos são registrados no registro de títulos e documentos, correto? Eu sei qual é essa sua... não existe uma base legal, assim, no sentido de... não existe uma legislação que regulamente quais são os requisitos básicos de uma assembleia virtual para registro, não sei o quê. A gente tem conseguido registrar no estado do Rio de Janeiro, já conseguimos no Nordeste, agora que me falhou, eu acho que é Rio Grande do Norte, em São Paulo. Por quê? Porque havia previsão em convenção, depois da lei, né, 13.777,
E a lista de presença, ela tem que estar certificada por um software que possa ler os IPs. Isso tem que ser uma certificação, não é qualquer Zé Mané. Maravilha. Você entra num ponto muito interessante. Por quê? Porque, segundo a Lei 6.573, o cartório de títulos e documentos é um cartório de natureza subsidiária. Ou seja, ele tem como competência registral tudo que não for afeto a outra especialidade. Ok? No entanto, vem um questionamento. É possível o oficial de registro de títulos e documentos fazer qualificação registral de documentos que servem apenas para conservação, porque você não tem a obrigação de levar para o RTD, né? Então, quando você leva um documento para o registro de documentos, em tese, o oficial não teria a atribuição, muito menos o poder, de fazer uma qualificação registral como se faz no registro de imóveis. Você entendeu? Então, é importante que você comenta, porque São Paulo, por exemplo, existe um manual dos cartórios de títulos e documentos, no qual eles exigem uma série de documentos para registrar a ata de assembleia. Ok? Mas isso não está nas normas de serviço, muito menos na lei. Ok? Então, não tem base nem normativa, nem legal para fazer esse tipo de exigência. Desse modo, vem uma situação bastante interessante. Muitas fraudes acontecem por causa disso, né? Quando a gente trata de economia edilício, a gente tem que fazer essa análise sobre a responsabilidade do oficial de títulos e documentos fazer esse tipo de controle, né? Porque esse controle é bom, esse controle é para as decisões, para as assembleias, mas a gente pode aí, nessa situação de exigência, a gente está diante aí de uma situação ilegal e um abuso de direito aí do oficial de registro. Sim. Não, isso é verdade. Embora, assim, uma coisa eu tenho que esclarecer. Na verdade, a gente, no Brasil, por enquanto, a gente nunca teve uma assembleia virtual 100%. O meu sonho é ter. Quero que, depois que acabe essa pandemia e se regulamente isso, eu quero fazer a primeira assembleia 100% virtual. Todas as assembleias que foram feitas até então, até porque a lei é muito recente, né? A lei foi de dezembro de 2018, elas têm sido assembleias mistas. O que é assembleias mistas? Você tem presencial em que a contagem dos votos podem ser feitas também no negócio. É aquele programinha que fala, pessoal de casa está votando como, né? Aí é aquele negocinho total. Então, realmente, as assembleias, elas têm sido mistas. Eu acho que o grande desafio vai ser quando essas assembleias forem 100% virtuais. Por exemplo, temas assim, vou dar temas assim até mais prosaicos. Quem assina essa assembleia? Quem vai ser o presidente? Então, o Marco vai ser o presidente. Como ele assina isso? Vai ser uma certificação digital? Vai ser uma assinatura digital? Vai ser, né, um cert sign? Como é que vai ser? A hora que for 100% virtual, aí você vai ter, com certeza, uma série de desafios. Como é que eu sei que aquele cara que está lá é ele? Como é que eu sei que esse login que o sistema está me dando é porque é o Marcos? Entendeu? Aí você vai ter que ter, e aí sim eu recomendo que exista uma lei, né, só voltando a esse ponto, porque, por enquanto, a gente vai, né, no forceps, né? Então, assim, como é que eu sei que esse login M Garcia é da Maia mesmo? Porque eu tenho que provar que a Maia abriu esse login. Como é que eu provo? Isso daí não é uma atribuição do cartório verificar se é login ou não. O que os cartórios têm feito, a grande verdade eles têm registrado e esperado a intimação. Essa que é a grande verdade. Eles têm falado, isso daí é coisa de multipropriedade, a Assembleia Virtual está prevista na lei, que pode ser prevista na convenção, mas veja, a lei previu a possibilidade da convenção prever a Assembleia remota. Isso não significa que haja uma regulamentação de como essa Assembleia tem sido feita. Mas como tudo na multipropriedade é a prática que acaba fazendo a regulamentação, sempre foi assim, né? A gente primeiro faz, depois regulamenta. Os cartórios, a grande verdade, viu, que eles estão registrando e estão falando, isso daí é para quem impugnar. É para quem impugnar. O que a gente nota na prática? As pessoas não impugnam. Por que elas não impugnam? Impugnavam na época que era presencial.
Que aí o cara virava e falava, olha, eu quis participar, mas a cidade está lotada, eu não consegui ficar. Aí que a gente notou que a gente se preparando para o problema, a gente percebeu que sem querer a gente achou a solução. Quando as pessoas podem participar remotamente, nossa, o número de impugnações assim, reduziu severamente, porque hoje a pessoa fala, eu estou conseguindo ser ouvida. Então, assim, hoje eu posso clicar um Enter aqui e eu votar. Então, assim, quem que vai impugnar? O cara que não tem acesso à internet? O cara que não... Tudo bem. Mas, assim, quando você abre, o que eu vejo na minha prática, tá? Que isso é importante, até em defesa da Assembleia Virtual. Quando você democratiza, é mais difícil das pessoas se revoltarem. O que você tem é lógico, não adianta você ter um sistema que não abre, você ter um software que não sabe verificar quem é o Marcos Fukunaga, ser qualquer procurador, você não pode ter bagunça. Se você usar um software certificado, que já é disso, não recomendo softwares brasileiros, porque aqui o pessoal está aprendendo a fazer, não é preconceito contra o Brasil, mas aqui o pessoal, o mais evoluído tem 3 meses de... Então, assim, a gente recomenda que se use softwares que já vêm de países cujas legislações já permitem, porque eu sei que essas legislações, elas não são aplicáveis aqui, mas elas já têm parâmetros que são considerados meio iguais em todos os ordenamentos, e que podem servir, inclusive, se a gente pensar do outro lado, pode servir, inclusive, para a própria regulamentação da Assembleia Virtual. Como tudo na multipropriedade, a prática vem e depois é que vem a regulamentação, tomara que venham efetivamente esses softwares gringos para a gente verificar quais são os requisitos, e aí sim a coisa na prática, você vem uma lei que fala as assembleias virtuais têm que ser dessa forma, entendeu? Eu acho que a multipropriedade, mais uma vez, ela pode começar a abrir esse forceps, né? Porque não dá para pensar, né, com a cabeça de um condomínio tradicional. Mas a prática que eu vejo os cartórios não estão mexendo com isso. Vê que é uma assembleia híbrida, mista ou híbrida, vê que é uma assembleia presencial. Tá a assinatura lá do cara que abriu, da secretária, a forma como esses votos imputaram aqui, o cartório não está entrando no mérito. O que ele está falando? O cara que votou, que não teve voto, ele que entra na justiça e impugne. Ele não está colocando a mão nessa cumbuca, não. Mas, na prática, até hoje, a gente não teve uma impugnação. O que eu acho um pouco temerário é voto pelo WhatsApp. Isso eu acho absolutamente temerário. Eu já vi um condomínio de multipropriedade se namorando nessa forma. O WhatsApp, ele serve para quê? E isso eu concordo. Nós temos aqui, nós sim, comunidade. Vamos autorizar a piscina a ficar aberta até meia-noite no verão? Vamos. Você pode usar o grupo de WhatsApp, eventualmente, para você auferir a vontade desse grupo, mas de uma forma, obviamente, informal, como o caso que eu estava falando do voto cabecel. Gente, eu vou ser o representante de vocês na Assembleia. O que vocês querem que eu vote? Se o grupo tem 26 pessoas e 24 já se manifestaram no WhatsApp falando a gente quer sim que fique aberto até meia-noite, aí tudo bem. Mas isso não tem a validade de um voto, efetivamente falando, né? A gente já viu um condomínio de multipropriedade que estava fazendo assembleia por WhatsApp, a gente dissuadiu, porque aí realmente é um samba-lelê muito grande, aí você perde completamente, né? O cara que viajou e estava sem internet perdeu a votação, não pode ser assim, né? Outra coisa também, olha uma coisa legal que eu queria comentar. A multipropriedade, ela também tem um outro tipo de assembleia que é super pouco conhecida no Brasil, que é a Assembleia Mambembe. Eu não gosto desse nome que parece circo, né, gente? Ou Assembleia Itinerante. Mambembe eu acho terrível. Assembleia Itinerante. O que é Assembleia Itinerante? Isso é uma coisa também pouco conhecida no Brasil. Eu tenho um empreendimento no Rio de Janeiro, tá? Empreendimento aqui no Rio de Janeiro. O que eu percebo? Eu ainda não posso ser uma pessoa 100% virtual. Eu quero ainda ter o presencial e eu acho importante ter o presencial. Você checa no seu empreendimento quais são as cidades que têm o maior número de condôminos naquele seu empreendimento. Então a gente tem um número muito grande em Barra Mansa, a gente tem um número muito grande em Niterói e a gente tem um número muito grande de condôminos em Juiz de Fora. Aí depende, é uma matemática que a gente faz para saber o que é um número expressivo dentro daquela comunidade. Se você tem um número muito expressivo de condôminos naquela determinada cidade, você pode fazer assembleias itinerantes. Ou seja, você faz, é como se fosse subassembleias, vamos pensar na cabeça do condomínio, né? Subcondomínios que juntos eles formam o condomínio geral. A gente não fala em subassembleias, o que a gente fala é que é a mesma assembleia que ela não se encerra.
Ela apenas tem uma continuidade em outro dia, em outro local. Então, vamos pensar naquela assembleia de condomínio que foi até 1h da manhã, está todo mundo exausto, os temas não foram esgotados. Suspende-se a assembleia e se inicia no dia seguinte às 9h da manhã. É como se fosse esse mesmo raciocínio, mas na multipropriedade essa modalidade é super interessante. Você prossegue essa assembleia em outra localidade, porque aí você aumenta a representatividade daqueles condôminos que podem ser ouvidos em loco. Então, parece aquele programa antigamente do Cidade versus Cidade, que o pessoal fala, Limeira vota sim, Americana vota Y, não sei o que. Aí o povo já começa a ter, né, quase torcida nas cidades. Mas é muito legal, porque isso apresenta um aumento muito bacana e muito representativo na representatividade legal. Mas online é melhor, né? Porque online ela é mais objetiva. O nosso condomínio, aliás, é tão moderno, né? Embora seja o mais antigo do Brasil, eu falo que ele é o mais antigo e mais moderno ao mesmo tempo, né? Ele é o vovô moderninho. Nós temos, por incrível que pareça, assembleias mambembes e híbridas virtuais. Ou seja, a gente abre a ordinária, né, gente? Também não precisa, né? A ordinária, a gente inicia em São Sebastião, que é litoral aqui de São Paulo, e a gente vai pelo interior de São Paulo, vai colhendo tudo. Além disso, a gente traz, no encerramento da Assembleia, a gente apura os votos virtuais. Os votos virtuais, no nosso caso, é que nem eleição americana. A gente não faz só abrir o sistema, votou e fechou. Isso é outra coisa também que eu não recomendo. Cuidado com esses sistemas que falam, abre às 8h, você tem até às 9h para votar. Não façam isso, porque esse sistema pode ter um overload, e aí você ferra para todo mundo. O que eu sugiro você fazer? Faz que nem eleição americana. Eleição americana, ele vai de segunda a sexta. O cara vai lá, ele vai na hora do almoço, ele vota lá no Bush e tudo tal. Não é que no Brasil que o cara está desesperado para votar até 5h da tarde. Ele tem uma semana para votar. Então, se você for fazer efetivamente contagem de votos virtuais, tenta sempre ampliar, que isso reduz a sua chance de dar algum pau no sistema. Só não pode fazer parcial, né? O voto tal está tendo, por enquanto, 85%. A gente não recomenda que a administradora fique dizendo como é que está a evolução dos votos, porque isso pode mal orientar quem ainda não votou. Então, o nosso empreendimento, por exemplo, é um que é muito avant-garde no Brasil, porque a gente tem a assembleia mambembe, ou itinerante, que eu prefiro, assembleias híbridas com participação virtual no modelo americano, que é o modelo estendido. E, geralmente, gente, olha, tem sido experiências maravilhosas, isso eu quero dar o meu testemunho aqui, que a representatividade aumenta absurdamente. A única coisa que corre um risco é de ter, mas isso precisa de muito tempo para acontecer isso, das cidades começarem a ter o posicionamento da cidade. O cara já não pensa mais como condômino, ele já pensa na cidade que ele faz parte. Então ele fala, os condôminos de Americana são assim. Ele já começa a ter uma visão um pouco mais corporativa. Mas tudo bem, isso não afeta a representatividade jurídica dele. Tá? Que legal, Maia. Olha, realmente é um prazer imenso te ouvir. O nosso horário está estourado. Já passo a palavra para o Mark e alguém que queira fazer alguma pergunta, né? Se alguém quiser se manifestar, esse é o momento. Mark. Vejam, o tema é tão legal, é tão rico, tão novo, a lei é nova, né? Novo não para você, mas são tantos os desdobramentos de cada tema que puxa, porque eu não consegui vencer a minha listinha de tópicos aqui. Queria falar de IPTU, a responsabilidade tributária de cada multiproprietário, tem muita coisa interessante para a gente tratar. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, na verdade, porque vamos fazer mais um evento a respeito disso, separando os temas com certeza, porque é sempre muito bom. Acho que todos nós aqui gostamos mesmo e em nome da academia eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, sempre nos atende aí cheia de coisa para fazer e sempre nos atende de imediato, com um sorriso e sempre de bom humor. Você é muito legal, muito querido e muito obrigado, Maia. Kikunaga, por favor. Meus caros, como ninguém se manifestou em relação a questionamentos, mais uma vez eu agradeço à doutora Maia Garcia Câmara, a maior especialista em multipropriedade do Brasil,
Agradeço meu amigo Mark Stauder pelos debates, pelas considerações que fez em relação ao tema. Maia, fica o convite para a gente organizar outras palestras, né, que você já aceitou, correto? Já aceitei. Olha, vou só falar brevissimamente aqui, que eu sei que o nosso horário estourou. A multipropriedade é um tema muito rico. Olha, a gente viu assim uma ponta do iceberg, que realmente é a questão da pandemia, mas ela é um tema muito rico, responsabilidade tributária, de PTU, condomínio, e principalmente porque existe um outro tipo de multipropriedade que não é conhecida no Brasil, que é a multipropriedade vivencial, ou seja, ela não é aquela turística, mas ela é aquela que você acopla alguma experiência. E esse é um negócio muito pouco conhecido no Brasil, que a primeira pessoa que pegar isso, eu tenho certeza que vai ficar milionária, e é um tipo de multipropriedade que muito pouca gente sabe como regulamentar. E eu acho que esse vai ser o futuro da multipropriedade, quando a multipropriedade do meio turístico acabar. Então, eu acho que se a gente quiser fazer até um evento mais futurístico, pensando no que vai ser a modelagem desse negócio daqui a 3, 4, 5 anos, quem sabe até menos, né, com a evolução das coisas, eu super estou à disposição. Qualquer tema que a gente discuta sobre as multipropriedades é importante para mim e estou absolutamente à disposição da academia. Vamos lá. Mesmo porque a gente vai estar falando de futuro com uma lei de registros públicos e com um sistema que ainda tem uma liturgia centenária e que a gente precisa pensar a respeito disso. Isso é muito legal, vai enriquecer todo mundo aqui, isso é bem interessante. Maravilha. Maia, um grande beijo para você, agradecer a todos que estiveram na reunião, que entraram de novo. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira. Já adiante, sexta-feira, tem um outro evento da Adnotare. Em breve, vamos soltar o folder da divulgação. Fiquem com Deus. Maia, grande beijo. Fica com Deus. Obrigada, tchau. gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.